Quero que você comece a fazer algumas perguntas que vão liderar a sua vida, liderar o destino, de fato, para onde você vai. Então essas perguntas vão trazer algumas respostas que vão te dar mais clareza para a sua situação, para que você comece a definir, de fato, qual destino você vai tomar a partir dessas respostas. Então pegue aí um papel e uma caneta e anote comigo quais são as perguntas. O que você tem que fazer é olhar para o futuro. Nós já comentamos isso daqui, né? Você pegar o seu orçamento e olhar sempre para o futuro. Para de olhar para o passado. Então, qual é a pergunta? Você tem olhado para o seu futuro? Você tem olhado só para o seu passado, só para o seu presente? Qual é a sua resposta? A segunda pergunta: quanto você tem de dívida? O quanto você está endividado? Muitas pessoas me dizem, mas eu estou endividado, mas não sabe nem qual o valor da dívida, para quem deve, quanto deve, qual os juros, não sabe de nada. Então, quanto de fato você deve, para você começar a criar um plano de como sair dessas dívidas, certo? Então, já que você sabe quanto você deve, quem são os seus credores? É fulano, ciclano, é o banco, é o cartão, é esse, aquele. Você precisa aí elencar todos eles aí para você entender qual você deve pagar primeiro. E a próxima pergunta: quais deles são flexíveis? O banco é flexível, o agiota é flexível, o financiamento é flexível. Você precisa ver qual que é mais flexível para você poder negociar, certo? A próxima pergunta é: quais deles possuem os maiores juros? Porque você vai precisar escolher, geralmente, qual tem o maior valor de juros. Por quê? Porque se você pega assim, por exemplo, eu tenho duas dívidas iguais de R$100 cada uma. Uma é de um financiamento da minha casa, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que os juros mensal dá 0,0 quase nada. Ou seja, se você atrasar 15 dias, em vez de você pagar R$100, você vai pagar R$100,15. Já do banco, por exemplo, você tem uma dívida de 13% ao mês. Ou seja, se você não pagar dentro do mês, quando virar o mês, você vai pagar no mínimo R$113, que é os juros mensal. Então, qual que você tem que pagar primeiro? Qual você tem que dar preferência? É que tem maior juros. E não exatamente o maior montante. Então, qual é a dívida sua com maior juros? É isso que vai fazer toda a diferença na hora de você escolher. Então, a última pergunta e a mais importante: quanto de renda disponível eu tenho para pagar as minhas dívidas? Porque não importa você, eu já sei quais são minhas dívidas, os credores, se é flexível ou não, mas eu não sei como eu vou pagar. Então, para você saber como você vai pagar, você precisa saber exatamente quanto você tem disponível para pagar. Então, você vai montar todo o seu orçamento do que acontece na sua vida, como você gastou dinheiro, e ver se sobra ou se não sobra dinheiro. Se não sobra dinheiro, você precisa dar um jeito de arrumar esse orçamento, olhando aí os vídeos anteriores que eu falo como dividir o orçamento, ou olhando nas aulas anteriores, como você faz para dividir o seu orçamento, vamos dizer assim, e você vai entender como você pode melhorar o seu orçamento para que as dívidas caibam aí dentro do seu orçamento. Então, pegando lá, sobra-me R$200 por mês para eu pagar as minhas contas. Então, você vai pegar as suas dívidas e vai tentar encaixar ela em R$200 por mês, certo? Porque essa é a forma como você vai fazer para pagar a sua dívida com menos dinheiro e com o tempo mais rápido possível, porque essa é a ideia, né? Você precisa negociar as suas dívidas de forma com que elas caibam dentro do seu orçamento, ou escolher as dívidas que você vai pagar primeiro, geralmente as que têm maior juros, né? Então essas são as perguntas que você precisa responder para que você possa sair desse poço sem fundo, que há um fundo e há como sair, né? Você respondendo essas perguntas já te dá uma clareza de como você vai conseguir conquistar a saída do endividamento. E é muito simples, né? Você tem como sair e conquistar o sucesso financeiro se você se adequar à renda da sua casa, adequar à renda das suas dívidas e conseguir pagá-las. É possível sim. Eu já vi pessoas com dívidas enormes, né? 20, 30, 100 mil reais, com nossas dicas aí saindo do endividamento e conseguindo o sucesso financeiro.